Olá, futuros funcionários públicos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Marcos, vocês já me conhecem aí, quem não me conhece é o professor Marcos, mais conhecido como Bomba, e é um prazer mais uma vez estar aí com vocês. Hoje a gente tem uma aula, pessoal, que é uma aula assim chave para o concurso que vocês estão fazendo. Por quê? Realmente, quando o aluno chega a conhecer, chega a saber o assunto taxas, quer dizer então que realmente ele é um candidato fortíssimo à vaga, tá? Porque não é todo mundo que sabe esse assunto não, viu gente? De antemão já vou dizendo para vocês, ó, esse assunto aqui, taxas. Se você não aprendeu ou não estudou desconto, a parte de juros simples, juro composto, sistema financeiro, aquela parte, até aquela aula que eu coloquei de Selic versus inflação, então é melhor você não fazer essa aula agora, estuda primeiro essa parte e depois você vem para taxas, porque senão fica difícil de entender, gente. Então eu vou tentar aqui ser o mais calmo possível, tá certo? Não sei quanto tempo vai durar a aula, vamos ver aí. E aí, gente, tá só o resumo, só o essencial que cai. Eu botei as últimas questões que caíram de 6 Gran Rio, Banco do Brasil, para vocês verem como fica fácil quando você já sabe o conteúdo, tá certo? Então, galera que está se inscrevendo aí, muito obrigado, que está inscrito, obrigado, que vem comentando, que vem curtindo os vídeos, muito obrigado. Vamos lá, gente, compartilhar para a gente conseguir chegar aí aos 300 inscritos, tá certo? Uma outra coisa também eu queria dizer é que no dia 21 de fevereiro a gente deve estar fazendo um aulão presencial de finalização do curso. Esse aulão vai estar sendo lá na Avenida Presidente Bandeira, próximo ao Bradesco, tá? Então, eu vou botar o link aqui do site no final da aula. Para quem quiser já garantir a sua senha, entra nesse site, preenche o formulário e me envia, tá? Que aí você já vai estar garantindo a senha, preenche o formulário direitinho para meter o teu endereço para deixar o seu material do aulão, tá bom? É um número de senhas limitados, a gente já tem uma procura boa, então tenta aí, tá certo? Quanto antes você já adquirir sua senha, tá bom? Então, ó, vamos lá, começar a aula de hoje. Taxas. Então, ó, vamos dividir em duas partes: a taxa no juro simples e a taxa no juro composto, tá certo? Então, ó, as taxas no juro simples são essas, ó: percentual, unitária, proporcional, equivalente, nominal e efetiva. Nota que eu coloquei dentro de parênteses aí desconto, porque esse termo nominal e efetivo a gente só vai dar quando a gente estiver falando em desconto, tá certo? Então deixa eu falar só um pouquinho sobre essas taxas aqui, só um pouquinho, tá gente? Eu já volto, eu já continuo a aula. Então, ó, só para a gente ter um norteamento. Percentual. Percentual é quando você usa o símbolo de porcento. Pronto, tá aqui, ó, taxa percentual. Unitária é quando você tira o símbolo de porcento. Então, ó, tirar o símbolo de porcento, você tem que botar o 100 embaixo, que é o símbolo porcento representa divisão por 100. Então, olha quanto é que vai ficar aí a forma unitária de 20%, ou de 20%. Deixa eu botar aqui do lado. 0,2, tá certo? É só andar com a vírgula duas vezes para a esquerda. Taxa proporcional. O que é taxa proporcional, gente? É que a gente vai usar uma proporção. Por exemplo, eu tenho aqui um mês, eu digo que eu tenho uma taxa de 5%. Em 2 meses, quantos por cento eu vou ter? Então a gente usa a proporção, ó, meio pelos extremos. Então isso é uma taxa proporcional, porque eu uso a proporção para achar a taxa que eu vou trabalhar. Então em um mês é 5%, em 2 vai ser quanto? Fazendo o cálculo, ó, vai ficar x, 2 vezes 5, 10. É bem lógico, tá certo? É fácil, gente, o assunto é fácil. O problema é que são coisas que a gente nunca viu, então fica muito fácil de esquecer. Taxa equivalente são taxas que geram o mesmo montante, tá certo? Então, se você tem taxa que está aí tendo um mesmo montante, gerando o mesmo montante para o mesmo capital, a gente diz que essas taxas são equivalentes, tá? Então, montante 1 vai ser igual ao montante 2, ok? Aí a dica é: a taxa equivalente no juro simples sempre é igual a proporcional. Taxa equivalente no juro simples sempre é igual a proporcional, sem problema nenhum, tá? O problema é no juro composto, daqui a pouco eu falo sobre isso. E quando a gente estiver falando em desconto, gente, que a gente tiver
que o desconto comercial for igual ao desconto racional, aí as taxas nesses descontos vão receber nome. Só nesse caso, quando o desconto comercial é igual ao desconto racional, aí a gente vai chamar essa taxa aqui de taxa nominal. E essa taxa aqui a gente vai chamar de taxa efetiva. Tá certo? Então, cuidado, pessoal, com isso aqui. Eu vou falar mais sobre isso. Isso aqui é só um clareamento, tá bom? Então, vamos lá. Ó, aí em juros simples a gente tem o seguinte. Deixa eu ir para a próxima questão aí, ou para os exemplos, para a gente entender um pouco melhor. Então, ó, alguns exemplos para a gente clarear um pouco isso. Qual é a taxa anual simples equivalente à taxa simples de 5% ao mês? Então, nota o termo que ele usou. Qual é a taxa, olha só, qual é a taxa anual simples? Então, estou falando do regime de juros simples, equivalente à taxa de 5% ao mês. Aí é só lembrar o que eu falei. Nos juros simples, taxa equivalente é a mesma coisa que taxa proporcional. É a mesma coisa, tá certo? Do que taxa proporcional. Então, o que eu posso fazer? Ele está dizendo, ó, qual é a taxa anual equivalente a uma taxa de 5% ao mês. Então, se é equivalente igual a proporcional, eu posso fazer. Em um mês, eu tenho 5%. Ele quer a taxa anual. Um ano tem quantos meses? Não são 12? Então, eu vou chamar aqui de quê? De x. Então, aqui vai ficar o quê? X vezes 1, que dá x. 5 vezes 12, que dá quanto? Então, é essa, ó. Tanto faz você dizer que um capital passou 12 meses em cada mês com a taxa de 5%, ou que teve uma taxa de 60% ao ano. Isso vai dar a mesma coisa, o mesmo resultado no final, tá certo? Então, ó, essas taxas são equivalentes, porque geram o mesmo montante para as duas aplicações. Se você aplicar um ano a uma taxa de 5% ao mês, ou uma taxa de 60% ao ano, o resultado vai ser o mesmo. Tá? Então, bora lá. Calcular a taxa semestral equivalente a juros simples de 2% ao mês. Então, ó, equivalente, juros simples é a mesma coisa do que a taxa proporcional. Então, não tem problema nenhum. O que eu vou fazer? 2% ao mês, sendo que ele quer a taxa semestral. Aí, semestral são quantos meses? 6. Qual vai ser a taxa? X. Então, vai ficar aqui, ó, x é igual a 2 vezes 6, que dá quanto? Então, 2% ao mês é equivalente, tá certo? Ou proporcional a 12% ao semestre, tá certo? Mais um exemplo para clarear, se ainda não ficou claro. Ó. Calcular a taxa semestral proporcional a juros simples de 36% ao ano. Então, bora lá, pessoal. Ó. Calcular a taxa semestral proporcional a juros simples de 36% ao ano. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Ele quer saber em um semestre. Eu não sei quanto tem um semestre, mas ele disse que em um ano a taxa é de quantos por cento? 36%. E um ano são quantos semestres? Não são 2? Que dá o quê? 36%. Tá? Então, ó, um semestre X. Um ano tem quantos semestres? Não são 2? Vai ter o quê? 36%. Para achar quanto vai ser em um semestre, ó, faz meio pelos extremos. Fica 2x igual a 36. X é igual a 36 dividido por 2. Isso aqui dá 18% ao semestre. Tá bom? Então, essa vai ser a sua taxa semestral. 18% ao semestre. Então, espero que tenha ficado bem claro essa parte aí. Taxa proporcional equivalente no juros simples é a mesma coisa, tá? Agora, as definições são diferentes. A proporcional, ó, eu uso a proporção para chegar a ela. A equivalente são taxas que vão produzir o mesmo montante sobre o mesmo capital, tá bom? Então vamos clarear isso um pouco mais, vocês vão ver bem a diferença quando chegar a juro composto. Ó. Aí na segunda parte de taxas, essa aí é a parte que complica um pouco mais quando eu estou falando em juros simples, quando eu falo em taxa efetiva e taxa nominal. Para entender isso, você tem que saber bem a parte de desconto, tá bom? Então olha só. Sempre que o valor do desconto comercial simples for igual ao desconto comercial racional simples, a taxa do desconto comercial será chamada de taxa nominal, enquanto a taxa do desconto racional será chamada taxa efetiva, tá certo? Então vamos entender isso bem direitinho, ó. Isso que ele está dizendo, ó. Quando você tiver aí um valor qualquer, vamos ver no exemplo, ó.
um desconto simples por fora. Então, o que é um desconto simples por fora? É o desconto comercial, tá? Então, ó, por isso que a gente tem que saber bem desconto. Deixa eu só dar um jeito aqui na caneta, que ela está falhando um pouco. Então, deixa eu botar aqui. Pronto. Então, ó, aqui ele bota por fora. Por fora é qual? Comercial. Tá? Há uma taxa de 20% ao mês, aplicado por um mês, é equivalente, ou seja, produz o mesmo montante, né, de desconto, a um por dentro, que é o racional, tá? Desconto por dentro é o racional. Também aplicado por um mês, a uma taxa mensal de... Então ele quer saber que taxa isso vai acontecer. Gente, se vai produzir o mesmo valor de desconto, se os descontos vão ser iguais, são equivalentes, aí eu sei o que? Eu sei que eu posso chamar essas taxas de quê? Nominal e efetiva. E sempre que isso acontecer, vocês vão ter que memorizar essas duas formulazinhas aqui, ó. A taxa comercial é igual a taxa racional dividido por 1 mais taxa racional vezes o tempo, tá? Então tem que decorar essa fórmula e a outra que é o contrário dessa, tá bom? Que é o que? Eu vou botar até aqui em cima, tá? Ó, a taxa racional, ó, antes era comercial, agora é taxa racional é igual, aí onde era racional vai ficar comercial, é igual a taxa comercial dividido por 1, em vez de usar o mais, ó, vai usar o menos, menos a taxa que antes era racional, agora vai ser o quê? Comercial vezes o tempo, tá bom? Então essas duas fórmulas aqui que vocês vão ter que decorar, são bem parecidas por sinal, tá bom? Então sabendo disso, você faz essa questão, ó. Então vamos fazer a questão. O desconto simples por fora a uma taxa de 20% ao mês. Então ele está dando a taxa aqui do desconto comercial, 20%. Aplicado por um mês é equivalente a um desconto racional também aplicado por uma taxa. Então ele quer saber que taxa vai ser essa. Ó. Pegando a fórmula aqui, ó, vamos pegar essa fórmula aqui, tá certo? Então vamos lá. A taxa comercial ele deu 20%. Aí lembrar que eu só uso juros, a taxa percentual na fórmula de juros simples. Todas as outras a gente vai usar unitário. Então, ó, 20% é equivalente a quanto, gente? 0,2, ok? A taxa real é o que eu quero achar, não é? A taxa real, racional, desculpa, é a taxa que eu quero achar. Então, vou chamar aqui de TR. Isso vai ficar dividido por quem? 1 mais a taxa que eu quero achar, vezes o tempo. Ó, isso aqui está tudo dividindo, pode passar multiplicando, fazendo meio pelos extremos, vai ficar quem? Taxa real vezes 1 é taxa real, 0,2 vezes 1 é 0,2, e IR vezes T vezes 0,2 dá 0,2 IR vezes T. Ok? Então aqui o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar aqui e vou passar o mês, o tempo ele disse que é 1, né? Então posso substituir que é um mês. Então aqui vai ficar taxa real é igual a 0,2 mais 0,2 taxa real vezes 1, que dá 0,2 taxa real. Isso aqui está positivo, vou passar para o outro lado negativo, vai ficar TR, que é taxa real, menos 0,2 taxa real, é igual a 0,2. Quando não tem nada na frente é porque tem 1. 1 menos 0,2 dá 0,8 taxa real, que é igual a 0,2. Ok? Terminar aqui, ó. Isso aqui vai ficar o quê? Taxa real, que é a que eu quero, racional, desculpa. A taxa racional, que é a que eu quero, vai ser igual a 0,2 dividido por 0,8. Tá? Se quiser multiplicar por 10, tem problema não, só para ver melhor esse número. Por 10 em cima e embaixo fica 2 sobre 8. O que é 2 dividido por 8, gente? Vou pegar aqui a calculadora só para a gente ver. Ó. Quanto é 2 dividido por 8? 0,25. Então a nossa taxa real vai ser quanto? 0,25, que equivale a quanto? 25%. Ok? Então essa é a forma que a gente vai trabalhar para achar. Notem, gente, isso aqui é uma questão que decide o campeonato, tá certo? É uma questão que a concorrência não sabe, tá? Então
Então vale a pena a gente se esforçar para aprender a fazer, para conseguir achar quem vai ser a taxa aí racional, quem vai ser a taxa comercial, tá certo? Que são, na verdade, aí a comercial a gente vai chamar de nominal e a racional a gente vai chamar de efetiva. Isso quando os descontos forem iguais, como é o que ele diz aqui, tá? Os descontos são equivalentes, então elas recebem esse nome. Isso eu só vou usar quando os descontos forem iguais, tiver o mesmo desconto sobre o mesmo capital aí, tá certo? Então sempre que eu tiver o mesmo desconto, sobre o mesmo capital, eu vou estar aí diante da taxa nominal e diante da taxa efetiva, tá certo? Então vamos continuar. Ó. Aí agora as taxas compostas, tá certo? Então vamos lá. Aí nas taxas compostas a gente tem o seguinte. Vou pegar aqui a caneta. Ó. Aí a gente tem o seguinte. Proporcional e equivalente. Proporcional você já sabe qual é. A gente usa a proporção para achar. Agora equivalente no juro composto muda. Por quê? A definição de taxa equivalente é quando elas produzem o mesmo capital, ou o mesmo montante. Então tem que montante 1 vai ser igual a montante 2. A fórmula do montante, pessoal, no juro composto é qual? Capital 1 mais I elevado a N, que é igual ao capital 2, 1 mais I elevado a N. Como vai produzir o mesmo montante, eu vou ter esses capitais sendo iguais. Tá? E aqui o que vai acontecer? Para achar quem vai ser a minha taxa, eu vou usar a minha taxa equivalente, eu vou usar essa relação, ó. 1 mais I elevado a N do capital 1, 1 mais I elevado a N do capital 2. Então essa é a relação que a gente vai usar. Vamos ver nos exemplos como é que fica? Calcular a taxa semestral equivalente a juros compostos de 4% ao bimestre. Então, ó, ele quer a taxa semestral equivalente a juro composto de 4% ao bimestre. Então, gente, o que eu vou fazer? Ó? 1 mais a taxa semestral, que eu não sei qual é, eu quero de um semestre, vai ser igual a 1. Qual é a taxa bimestral? Não é 4%? Na forma unitária, ó. Sendo que um semestre possui quantos bimestres? São 3? Então, eu vou usar essa relação aí para conseguir achar a minha taxa semestral, tá? Então vai ficar 1 mais I é igual a 1 mais 0,04, que é 1,04, elevado a 3. Tá? Isso aqui, gente, vocês vão ter que saber fazer. Tá? Eu vou fazer aqui na calculadora rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Mas tem que saber fazer esses cálculos. Tá? 1,04 vezes 1,04, que dá esse valor, vezes 1,04. Então, ó, dá 1,124 aproximadamente. Vamos botar 1,125. Então, vai ficar 1 mais I é igual a 1,125. 1 está positivo, passa para o outro lado negativo. Fica 1,125 menos 1. Quanto é que dá isso? 0,125, que vai ser aproximadamente, andando duas vezes para a direita, 12,5%. Então, notem. A taxa aqui, ó, 4% ao bimestre, se eu passasse para semestre, eu tenho a ilusão de ser o quê? 3 vezes, né? Porque um bimestre cabe 3 vezes no semestre, então multiplicaria por 4, eu teria o quê? 12%. Mas notem, essa é a taxa proporcional, tá? Que é diferente da equivalente. A proporcional não vai produzir o mesmo montante. Se tu jogar essa taxa aqui e for fazer o juro composto ao semestre, não vai produzir o mesmo montante. Quem vai produzir o mesmo montante é a taxa equivalente, de 12,5% ao semestre. Tá? Essa aqui a gente vai ver, eu acho que agora, no próximo slide, que é o que a gente chama aí de taxa efetiva. Tá certo? É a taxa aí que realmente a gente vai usar. Tá? Então, quando ele quiser o mesmo montante, calcular para não ter diferença entre valores, tá? Que é equivalente, o que é equivalente a 4% ao bimestre? 12,5 ao semestre. Então aí eu vou usar esse processo aqui para fazer esse cálculo, tá bom? Vamos ver esse outro exemplo. Calcular a taxa semestral que equivale a juros de 2% ao mês. Então, ó, taxa semestral que equivale a 2% ao mês, como é que eu vou fazer isso? Ó,
taxa, né? Então vamos botar aqui 1 mais I, um semestre, que vai ser igual a 1 mais I, sendo que aqui, ó, ele quer a taxa semestral equivalente a 2% ao mês. Um semestre tem quantos meses? Não são 6? Então, ó, 1 mais I, a taxa que ele deu é 2%, então fica 1 mais 0,02 elevado a 6. É uma tortura, né, gente, na prova fazer isso. Então, ó, 1 mais I, 1 mais 0,02 dá 1,02 elevado a 6. Vou fazer aqui na calculadora. Então, 1,02 vezes 1,02, né? Então vai dar aí, ó, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 1,126, tá? Então vai ficar 1 mais I é igual a 1,126 aproximado, né? I vai ser igual a quanto? Aproximado. Vai ficar 1,126 menos 1. Menos aqui, vai ficar taxa é igual a 0,126, que equivale, é a mesma coisa de 12,6%, tá certo? Então, uma taxa de 2% ao mês equivale a uma taxa de 12,6% ao semestre, tá bom? Então, cuidado com isso aí, dê atenção, tá certo? É sutil o assunto, mas é aquele que decide o campeonato. Então, bora lá. Próximo assunto, ó. Aí, taxa nominal e efetiva. Então, mais uma sutilezazinha para a gente ver. O que é taxa nominal? Taxa nominal é o seguinte, ó, não coincide com o período de capitalização de uma aplicação. Por exemplo, ele dá que a taxa é de 12% ao ano, mas ele diz que a capitalização é bimestral. Então, como o período da taxa não está condizendo com o período de capitalização, o que é capitalização? É quando o dinheiro muda de valor, tá certo? Se eu digo, por exemplo, que daqui a 3 meses eu vou lhe dar R$100 e a cada 3 meses eu vou aumentar R$10, certo? Então, se eu for lá daqui a 2 meses, você vai ter quanto? Se eu lhe dei R$100, né, você vai ter R$100, tá? Mas se eu for daqui a 3 meses, eu não disse que vai aumentar R$10, então você daqui a 3 meses vai estar com R$110. Então capitalizou, tá certo? Capitalizar é mudar o valor, é agregar o valor. Em que momento isso vai ocorrer? É a capitalização, a ação de mudar o capital, tá certo? Então, ó, aí a gente tem o seguinte, nominal não coincide com o período de capitalização de uma aplicação. Efetiva coincide com o período de capitalização. Aí aqui que está a sutileza, não se engane com o assunto que a gente acabou de estudar, tá certo? Aquela parte taxa equivalente. Quando eu quero passar de nominal para efetiva, eu uso a proporção, mesmo sendo juro composto, viu? Eu uso proporção. Agora, se eu quiser saber quanto vai gerar, renderia se eu estivesse usando uma outra taxa, tá certo? Equivalente, aí eu uso aquele processo que a gente acabou de ver, tá bom? No slide anterior. Então vamos ver o exemplo para ficar mais claro, ó. Um capital de R$10.000, então ele está dando capital, ó. Capital, R$10.000, foi aplicado a juro composto durante um ano, então tempo 1 ano. A taxa de 44% ao ano, então ele está dando a taxa 44% ao ano, ok? Então notem só, sendo que a taxa ele está dando ao ano, mas a capitalização ele diz que é o quê? Semestral. Então não está coincidindo o período de taxa aí com o período de capitalização. Então isso é um caso que a gente vai aplicar, ó, taxa efetiva, tá? Qual é o montante dessa taxa? Então se eu for fazer aquilo que a gente aprendeu agora, o aluno pode pensar em fazer o quê? Achar a taxa equivalente. Pega 1 mais I elevado a 1 de um ano, vai ser equivalente a quanto? 1, no caso um ano eu tenho, que é 44%, né? Então vai ficar 1 mais I, um ano tem quantos semestres? 2. E aí vai querer achar que valor vai ser esse aqui, né? Usando esse princípio aí. Então, se fizer desse jeito, vai errar, tá certo, gente? Então, o que eu vou ter que fazer aí? Ó, deixa eu apagar aqui. O que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou simplesmente ficar mais fácil, ó.
44% ao ano é efetivo ao quê? A uma taxa de um ano, não é 44%, ele quer semestral. Um semestre, pessoal, é a metade de um ano, né? Então você pode fazer assim, ó. 1 sobre 2 vai ser quanto? X. Aqui vai ficar X, 1 meio vezes 44 dá 22. Tá certo? De cabeça você faz isso, gente. Então é equivalente a 22% ao semestre. E aí o cálculo você vai fazer com isso, tá? Então como é que vai ficar aí? Ó, que vai ficar o seguinte. Qual é o montante dessa aplicação? O montante, como eu estou falando juro composto, é igual ao capital, que é quanto? 10.000. 1 mais a taxa que a gente achou que é quanto? 22%, que dá 0,22. Ele quer o quê? Durante um ano, não é? Então, um ano são 12 meses. Sendo que a capitalização é semestral, eu tenho quantos semestres? 2 semestres. Tá? Então, o tempo vai ser 2, que vai sofrer 2 capitalizações. Montante é igual a 10.000. 1 mais 0,22 dá 1,22 ao quadrado. Eu vou fazer aqui 1,22 ao quadrado. 1,22 vezes 1,22, que é igual a quanto? 1,49, né? Vamos botar 1,49. Então, 10.000 vezes 1,49. Isso aí vai ser igual a quanto, gente? Fazendo isso aí vai dar quanto? 14.900 aproximado, tá certo? Então, cuidado com essa sutileza. Aqui eu usei o conceito de taxa efetiva, porque eu tenho que a taxa dada não condiz com o período de capitalização. Quando ele quiser usar a taxa equivalente, ele vai dizer no enunciado, ele vai dizer, sabendo que um montante equivale ao outro, tá? Aí eu vou usar aquele outro conceito do slide anterior. Cuidado, isso aí é uma sutileza pesada nessa parte de taxa. Então, vocês já passaram por 2 obstáculos aqui hoje, tá? Primeiro, juros simples. Lembrar que eu vou usar aquela parte de taxa nominal e taxa efetiva para desconto. Isso aqui, ó, é o X da questão, tá? E 2, essa agora. Quando é que eu vou usar taxa efetiva e taxa equivalente no juro composto? Entendendo isso aqui, eu tenho certeza que o resto você entende, tá? Vamos lá. Eu vou fazer exercícios ainda, viu? Tem exercício da Sesgan-Hill nos slides no final, tá? Então vamos lá. E a última parte, aprendendo isso, gente, você pode dizer que aprendeu tudo de taxa, tá bom? Isso aqui é até facilzinho, ó. Taxa aparente é a taxa que vigora em aplicações. Nela encontram-se embutidos inflação e o retorno, tá? Então a taxa aparente é aquela que você pensa. Quer ver um exemplo bom disso? Você ganha R$1.000. Olha só. Aí o seu chefe chega e diz para você que você vai ter um aumento no salário de 5%. Tá? Então você vai ter um aumento aí de 5%. Se você ganha 1.000, seu salário vai passar para 1.050. Aí você pensa, tá bom, aumentou. Mas se você for pensar direitinho, não. Porque essa aqui é uma taxa que a gente chama de aparente. Se você for considerar direitinho, na verdade você perdeu dinheiro. Porque esses 1.050 não vai comprar o que os R$1.000 comprava no ano passado. Por quê? Porque existe uma taxa embutida aí, que é a taxa de inflação, que está em torno de 6%. Então, o seu aumento aparente não cobriu nem a inflação. Então, na verdade, você não teve aumento salarial. Tá? Todo ano, o salário de todo mundo, no mínimo, era para corrigir a inflação, para manter o mesmo salário. Se quiser aumentar, tem que ser acima da inflação. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada no exemplo como é que funciona isso. Tá? Antes disso, existe uma fórmula de transformação. Última fórmula que vocês precisam aprender, ó, que é o seguinte. Você tem que 1 mais a taxa aparente é igual a 1 mais a taxa de inflação vezes 1 mais a taxa real. Tá? Então é só essa formulazinha aí. Aprendeu isso, acabou-se, gente. Taxa está dominado. Tá? Se aprendeu tudo até aqui, acabou, você dominou taxa. Vamos por exemplo, ó. Por um capital de R$6.000 aplicado por 2 anos, então vamos lá. Capital R$6.000 aplicado por 2 anos, tempo 2 anos. O investidor recebeu R$7.260 acumulado, então ele está dando um montante, né? R$7.260.
Aí ele quer qual a taxa de inflação anual neste país. Ele quer a taxa de inflação, tá, nesse país. Sabendo que a taxa real é de 1,85. Então ele deu a taxa real. 1,85. Ok? Então deixa eu só apagar aqui do lado para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai achar a taxa aparente, que é a taxa que a gente usa normalmente no juro composto, tá? É a taxa aparente. Então, ó, como é que eu acho? Aplicando a fórmula de juro composto. De juro composto, que é qual? Montante é igual capital 1 mais I elevado a N. O montante ele deu, ó, 7.260. É igual ao capital, que ele deu também, 6.000. 1 mais a taxa aparente que eu quero achar elevado a N. Quanto tempo que ficou aí? Ele deu 2 anos. Então, elevado a 2. Ok? Então, o que a gente vai ter aí? A capitalização, tudo bem, né? 2 anos, a gente recebeu 7.260. Anual deste país, sabendo que é a taxa real. Então, ele quer a taxa anual, né? Então, tá certo, 2. Ó, aqui, pessoal, tá multiplicando, pode passar dividindo, vai ficar 7.260 dividido para 6.000, ok? 1 mais a taxa elevada ao quadrado. 7.260, vamos fazer aqui, ó, 7.260 dividido para 6.000, vai ficar igual a quanto? 1,21. 1,21, que é igual a 1 mais I elevado ao quadrado. Tá? Se isso aqui tiver raiz quadrada exata, você faz fácil pelo aquilo que eu já ensinei para vocês. Tem um vídeo mostrando isso. Finge que não é decimal. Ó. Se não for decimal, era 121. Qual é a raiz do último? Cancela o penúltimo. Qual é o número que multiplicado por ele dá o mais próximo possível do 1? É 1. Então aqui não deu 11? Aí lembra que é decimal. Vai dar quanto? 1,1. Certo? Vai ser igual a 1 mais I. Esse 1 está positivo, passa negativo. 1,1 menos 1 vai dar quanto a taxa, pessoal, no final? 0,1. 0,1 equivale a quanto? 10%. Então, essa aqui foi a taxa aparente, tá certo? Essa é a taxa aparente. Aí agora a gente vai aplicar essa taxa aparente aqui nessa fórmula. E vai chegar ao que ele quer, que é o quê? Ele quer qual a taxa de inflação desse país, tá? Então, vou apagar aqui rapidinho. Vocês pegam e volta aí se quiser ver de novo, tá? Para entender direito. Isso aqui não é uma aula fácil, viu, pessoal? Realmente você precisa ver mais alguma vez, dar uma olhada aí, tá? Lembrando que eu vou fazer o aulão aí, eu vou falar disso no aulão também de novo. Vou levar exercícios, tá? São 3 horas de aulão, pessoal. Tá bom? E até dia 1º, o valor do aulão tá R$15. Então, assim, tem muita gente procurando. Se você está interessado, já preenche o formulário, manda para mim para garantir sua vaga, tá certo? Para me saber onde é o seu endereço para deixar o material. E tá no site que eu vou colocar vira e mexe aqui para vocês darem uma olhada, tá certo? No site que eu tenho. E aí vocês dão uma entrada lá e preenche o formulário e envia para mim. Se tiver algum problema com o envio, depois deixa o comentário para mim aqui no YouTube mesmo, que eu olho e saber qual é o problema que está dando. Então aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tenho que 1 mais a taxa aparente. Então a taxa aparente eu achei que é 10%, que é 0,1, né? Então vai ficar como aqui? 1 mais 0,1 é igual a 1 mais a taxa de inflação, que é a que eu quero achar, mais 1 mais a taxa real que ele deu, 1,85%, né? E o que é 1,85%? 0,185. Ok? Então vai ficar 1 mais 1 dá quanto? 1,1. 1 mais 0,0185 dá quanto? Isso aí vai ficar, e aqui é multiplicar, tá? Não esquecer disso. Então aqui vai ficar 1,0185 vezes 1, vou multiplicar aqui pelo primeiro, ó. Então vai ficar 1,0185 mais 1,0185 vezes a taxa de inflação que eu botar F. Isso aqui está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então vai ficar 1,1 é igual a 1,0185 menos, né? Então vai ficar, vou botar aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a 1,1 menos 1,0185.
que dá 0,0815, que é igual a 1,0185 da taxa da inflação. Agora é só dividir por 1,0185 que eu acho a taxa de inflação. Então vamos fazer a divisão aqui para achar qual vai ser essa taxa. Dividindo por 1,0185, isso aí dá quanto? 0,08, que é equivalente a quanto? 0,08, gente, botando direto. 8%. Então a taxa de inflação desse local, ó, foi de 8%. Qualquer coisa, volta, dá uma olhada. Agora saiba, aprendeu isso, tá sabendo tudo de taxas, tá certo? Tudo, fica faltando só mais 2 assuntos, tá bom? Que falta só mais 2 aulas para a gente fechar matemática financeira, que é taxa de retorno e amortização, tá bom? Então, gente, vamos lá. Aí a gente vai ter o seguinte, ó. Eu botei 3 exercícios para a gente treinar. Primeiro, um título com valor de face de R$1.000, valor de face é o valor nominal, não é, pessoal? A gente lembra lá da aula de desconto. Então, valor de face R$1.000. Faltando 3 meses para seu vencimento, então tempo 3 meses. É descontado em um banco que utiliza a taxa de desconto bancário, ou seja, a taxa de desconto simples, tá? Por fora é o comercial, né, gente? Geralmente é o comercial que eles usam nos bancos, tá bom, gente? Então, ó, já disse qual é o tipo de desconto. Ou seja, a taxa de desconto por fora de 5%, então diz qual é a taxa, 5%. Aí ele quer o valor presente do título em reais. Isso aqui é uma questão até de desconto. Eu botei porque fala tanto em taxa que o aluno pensa que é taxa, mas não é. Tá? Caiu aí no Banco do Brasil, aí, numa das provas que César Rio elaborou. Então, qual vai ser aí o valor presente do título, gente? Aí lembra, ó, desconto comercial é nominal vezes taxa vezes o tempo. O desconto é o nominal, que é o valor de face, que ele deu R$1.000. A taxa é 5%, ó, e o tempo são 3 meses. O desconto vai ser igual a R$1.000 vezes 0,15, né? Deixa eu apagar aqui. Então, ó, vezes 0,15. Desconto é 1.000 vezes 0,15 dá 150. Gente, se o valor de face é 1.000 e descontou 150, qual é o valor que ele saca depois do desconto? 850, tá certo? Então vamos só pedir aí para o Bombinha dar a confirmada se é 850 mesmo. Vai lá, Bombinha. Isso aí, letra B. Vamos lá para a próxima questão agora, questão número 2. Ó. Aí a gente tem o seguinte. Na questão 2 tem: um investimento obteve variação nominal de 15,5% ao ano. Tá? Então isso aqui ele está dando a variação nominal, tá? É aquela que não condiz com o que, gente? Aquela que não condiz com o tempo de capitalização. Então vamos botar aqui taxa nominal 15,5%. Nesse mesmo período a taxa de inflação foi 5%. Tem uma outra coisa também, gente. A taxa aparente também às vezes é chamada de taxa nominal. Então, nesse caso, eu sei que ele está falando que é a taxa aparente, porque ele está falando em taxa de inflação também. Tá? Então, eu tenho o seguinte, ó. Taxa nominal, que é a taxa aparente, 15,5%. Taxa de inflação, 5%. Ok? Aí ele quer a taxa de juros real. Então, tá claro que é esse último assunto que a gente estudou, porque ele falou em taxa real, taxa de inflação e taxa nominal. Tá? Então, é só lembrar do quê? Da fórmula. Isso foi questão de prova, viu, pessoal? Qual é a fórmula? 1 mais a taxa aparente é igual a 1 mais a taxa de inflação vezes 1 mais a taxa real. É essa a fórmula. Lembrando disso, na prova, ó, você fazia a questão. Quer ver? Ó? Vai ficar 1. Qual é a taxa aparente? 15,5%. Taxa aparente, às vezes, ele coloca com esse nome nominal, viu, pessoal? Fiquem ligados nisso, tá? Então, dá 0, aqui vai ficar 155. A taxa de inflação, ele deu que é 5%, então vai ficar 1 mais 0,05 vezes 1 mais a taxa real, ok? 1 mais 0,155 dá quanto? 1,155. 1 mais 0,05 dá quanto? 1,05 vezes 1 mais a taxa real. Fazendo aqui a multiplicação, quanto é que isso vai dar? Vai ficar 1,155
que é igual a 1,05 vezes 1 dá 1,05, e 1,05 vezes taxa real vai dar 1,05 taxa real. Está multiplicando, passa para o outro lado, aliás, está somando, passa subtraindo, vai ficar 1,155 menos 1,05, que é igual a 1,05 taxa real. Vamos fazer essa subtração aqui na calculadora para não perder muito tempo. Ó. Vai ficar 1,155 menos 1,05, isso dá 0,105, que é igual a 1,05 real. Então, se está multiplicando, vai passar dividindo. O resultado dessa divisão vai ser a nossa taxa real. Então, vamos dividir isso aqui ó, por 1,05, que dá 0,1. 0,1, gente, na taxa percentual é quanto? 10%. Letra D. Então, notem, uma questão dificílima, gente. Fala a verdade, olha só. Será que a gente saberia para onde ir numa questão dessa se a gente não tivesse visto essa aula antes? Sabia não, gente. Tá? Então, matemática financeira realmente decide, pessoal. Decide o concurso, tá certo? Então, tomem cuidado aí com essas questões. Vejam de novo a aula, façam de novo o exercício. Vamos confirmar com o Bombinha aí se é isso mesmo. Ó. Aí a gente vai ter o quê? Diz aí, Bombinha. É letra D mesmo? Isso aí, valeu. Então, bora lá, pessoal. Ó. Questão Sesgra Rio, Banco do Brasil. Acompanha aí o enunciado. O investimento rende a taxa nominal de 12% ao ano com capitalização trimestral. Então, nota que a capitalização é diferente aí do tempo, tá? Que é 12% ao ano. A taxa efetiva anual do rendimento correspondente é aproximadamente, então ele quer a taxa efetiva anual, tá? A quanto de fato realmente a gente vai ter aí rendendo em um ano a uma taxa nominal de 12%, tá bom? Capitalizada ao trimestre. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho o seguinte, ó. Um ano são 4 trimestres e equivale a uma taxa de 12%. Eu quero saber em um trimestre, eu uso proporção. Lembra que eu falei no início da aula? Relação entre taxa nominal e efetiva quando eu tiver no juro composto. Eu não sei, eu vou chamar de x. Vai ficar 4x, que é igual a 1 vezes 12. Opa. 1 vezes 12, que dá 12. Então, aqui vai ficar quanto? Vai ficar x é igual a 12 dividido por 4. X é igual a 3%. Então, essa é a taxa trimestral, 3%. Aí, agora eu vou usar aquela relação de equivalência. 3% ao trimestre, ele quer saber em um ano quanto é que isso vai dar, tá? Então, eu tenho aí que 1 mais a taxa anual, que eu não sei qual é, certo? Em um ano, vai ser equivalente aí a 1 mais a taxa trimestral, que é 3% na forma unitária. Um ano tem quantos trimestres? 4. Vai ficar equivalente, tá? Então, aqui vai ficar 1 mais I é igual a 1 mais 0,03 dá 1,03 elevado à quarta. Vamos ver quanto é que dá 1,03 elevado à quarta. 1,03 vezes 1,03. 2, 3, 4. Tá aí. Então, 1,125. Então, vai ficar 1 mais I é igual a 1,125. O I está positivo, passa para o outro lado negativo. Ó. Vem menos 1. I vai ser igual a 1,125 menos 1 dá 0,125. Andando duas vezes com a vírgula para a direita, né? Eu vou ter que a minha taxa vai ser 12,5%. Essa é a taxa de fato que eu vou ter aí um ano, tá certo? Não essa de 12% que é nominal, tá? A taxa efetiva é 12,5%. Então a resposta correta aí vai ser a mais próxima, letra 12, vamos só confirmar aqui na calculadora quanto é que deu. 12,55, né? Então aqui vai ficar 12,55, letra C, ok? Vamos confirmar só com o Bombinha. E aí, Bombinha, tá certo? Confirma aí pra gente. Então é isso mesmo, ó, letra C, tá? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É uma aula que vocês têm que realmente dar uma olhada de novo, fazer mais exercícios. Essas foram as questões daí de financeira que caíram no último concurso, tá? Da Sesgra Rio para o Banco do Brasil. Façam de novo, refaçam. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Face, pode ser pelo site também, ou até mesmo aqui pelo YouTube, tá? Foi um prazer estar mais uma vez aí com vocês. E eu vou deixar o link aí
para vocês poderem entrar em contato para participarem do aulão de finalização do nosso curso do YouTube, tá? Então esse aulão vai estar ocorrendo aí dia 21 do próximo mês, bem pertinho já. Então galera, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!